Olá, meus amigos, estamos começando mais um programa Medicina e Saúde aqui na nossa Rádio Amizade. Vocês sabem também agora no Instagram, na nossa página no Instagram, Clínica Intra, e também no nosso canal no YouTube, canal Clínica Intra no YouTube, com o nosso papo na íntegra. Gente, outro dia feliz, né, de reencontrar um amigo. Minha mãe só me deu uma irmã, né? Mas a vida me deu mais alguns irmãos. E esse é um deles, que está me recebendo aqui na clínica dele hoje para falar sobre um assunto muito importante que é sono na gravidez, né? Mitos, verdades, soluções. É algo que afeta muitas gestantes, né? Mas que nem sempre aí recebe a devida atenção, né? Os distúrbios do sono envolvendo a gestante, envolvendo a gravidez, né? Então hoje a gente vai tirar dúvida, vamos entender o que é normal e o que merece cuidado. Então, para falar desse assunto comigo, eu tenho meu amigo, meu irmão, Dr. Pablo Winkler. Ele é médico neurologista e neurofisiologista clínico, mestre e doutor em ciências médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenador da divisão de doenças neuromusculares do Serviço de Neurologia do Hospital de Clínicas e meu colega de turma, meu grande amigo. Doutor Pablo, noite, pessoal. Muito obrigado por me receber aqui. E Felipe, pô, cara, o prazer foi meu. A gente não se vê na vida, no dia a dia, né? Eu tô aqui em Porto Alegre, tá mais na região ali de Igrejinha, Isso. E arredores, né? Mas agora chegou o dia. Cara, faz 10 anos que nós não se encontrava. 10 anos, é tempo, cara. Não, se falar, a gente se fala toda semana, praticamente, mas se encontrar é fazer um tempo. Isso não pode ficar assim. Não pode. A amizade tem que ser cultivada, né? Exatamente. Os nossos filhos, inclusive, se conhecer, porque eles não se conhecem. Isso. Teus 2 e meus 3. Convivemos na faculdade de medicina durante 6 anos, né? Antes disso no cursinho já, a gente já se conheceu, né, cara? E, poxa, às vezes vejo teus pais aí, não te vejo. O doutor Gernon é teu paciente? Não tem nada demais, mas de vez em quando vem aí fazer um check-up. Pra ver se tá tudo... Está tudo certo. Então, cara, a gente, né, foi um prazer estar te revendo aí. Eu sei que tu tá com esses projetos que são fundamentais na medicina, que é também se comunicar com o público. Isso. E a gente não pode ficar fechado atrás do consultório com conhecimento só teórico. A gente tem que saber se comunicar, né? Essa é uma das coisas. A gente tem grandes exemplos aí no Brasil, que é o próprio Dr. Drauzio Varela, é um que... Grande, me espelho muito no Dr. Drauzio. Se comunica bem e fala a linguagem do público, leva, né? A mensagem dele, quantas pessoas já foram ajudadas e já foram tratadas porque através da palavra dele ali observaram que algo não estava bem e buscaram o atendimento correto. E também nesse mesmo sentido a gente está num mundo de digitalização, então o mundo digital dá espaço para o bom, para o médio, para o ruim, para todos, né? Então também é outra coisa que vale a pena ter esse cuidado, porque a gente tem muito blog, muita coisa que às vezes a gente tem que filtrar a informação. Filtrar bastante. Né? Então eu te conheço, sei que tu foi um cara que fez faculdade de medicina, fez a residência médica em ginecobstetrícia. Lá na PUC. Né? Tu trabalha com teu pai, que é um cara de uma formação também, tem uma irmã médica aí. E comigo não foi diferente. A gente inclusive na minha residência eu encontrava minha amiga Bianca, tua esposa, lá na PUC, nos corredores, estava fazendo a residência também em neurologia. Bianca é neurologista também, doutora Bianca é neurologista também. Nossa, era tudo da mesma patota, mesma turma, minha irmã. Isso. Nossa senhora. A Bianca, minha esposa, ela é especialista até em medicina do sono. E ela é neurologista. Uma pena que ela não pôde estar aqui conversando. A gente tem 2 filhos pequenos, ela está numa fase de assim, a gente, né, o casal é uma equipe, então às vezes eu fico até mais tarde no consultório, como é o caso agora. Eu sei bem, eu tenho 3. A gente tem 2 filhos pequenos, a gente divide as tarefas, então eu também, a gente, no consultório, como todo neurologista, a gente atende os pacientes como um todo. Eu sempre cito esse exemplo, tem pacientes que chegam no nosso consultório e perguntam, o senhor opera também? O neurologista clínico não opera, quem opera é um neurocirurgião. Então, esse é o grau, às vezes, de pergunta que a gente pega, isso é completamente normal. Mas as queixas de sono, apesar de eu ter feito uma sub-área de atuação chamada doenças neuromusculares, que eu acho que a gente vai um dia conversar sobre isso. Não, isso eu tenho no final que eu vou te pegar. Vai me pegar mais uma vez aí. Mas assim, esse tema de distúrbios do sono é um tema extremamente prevalente, assim como são
as dores de cabeça, assim como são as dores lombares, ou enfim, Mas, Pablo, temas que da neurologia. por que tantas mulheres, isso no pré-natal é muito recorrente, por que tantas mulheres elas relatam problemas aí do sono durante a gravidez? Sim. Esse é um momento especial da vida, né? A gestação, uma mulher nessa fase da sua vida são um turbilhão de expectativas, é um turbilhão de mudanças corporais, mudanças hormonais. Então, se nós todos aqui passamos por momentos em que o simples fato de nós termos um grande compromisso no dia seguinte, ou estarmos passando por um momento da vida que o profissional está em alguma fase difícil ou familiar, imagine então essa fase que é a fase da gestação, onde está vindo um filho amado, onde é um momento que a família vai ter que se reorganizar, onde inúmeras questões de saúde, financeiras, de perspectivas de futuro, tudo está sendo pensado, né? Nada mais comum e nada mais até compreensível não patológico, não então? patológico, fisiológico, que faz parte desse momento, do que se ouvir os relatos e se saber que esse é um momento em que não é necessariamente um problema. não é necessariamente um problema, e que é um momento que o corpo muda, que o peso corporal aumenta, que o volume circular aumenta e muito, e que... Talvez por isso que essa queixa seja mais recorrente no terceiro trimestre. Né? Exato, onde já é um aumento maior ali do ventre, onde a gente já tem uma dificuldade respiratória. Uma dificuldade respiratória. É comum, então, que na gestação, distúrbios como, por exemplo, a síndrome da apneia do sono, né, ela possa ocorrer porque pessoas que tenham, indivíduos qualquer, que aumentem o seu peso, e na gestação é o momento em que a gente aumenta o peso, isso leva a uma propensão maior a roncos. E os roncos, em algumas fases do sono, quando o sono se aprofunda muito, e a gente diminui muito o tônus muscular, esse ronco vai aumentando. Então, à medida que a gente aprofunda mais o sono, diminui mais o tônus muscular, o ronco também vai aumentando num indivíduo, claro, numa gestante que está propensa a isso, porque já tinha uma propensão de base e agora com o aumento do peso, isso vem se manifestando de forma mais intensa. E ela, ao aprofundar muito o sono, aumenta muito a taxa de ronco e tem que ter um discreto despertar, que ela pode não perceber isso, mas no dia seguinte a gente tem aquela sensação de cansaço mais frequente, de uma hipersonolência diurna, uma sonolência diurna excessiva. Tem um sono mais leve. Então, alguém que está tendo uma apneia do sono não consegue fazer os momentos todos do sono que a gente faz inconscientemente. São momentos que a gente aprofunda muito o sono, depois superficializa esse sono e fica fazendo esses vários ciclos ao longo de uma noite de sono. Então, ao aprofundar muito, a taxa de ronco aumenta, a taxa de apneia e até a própria saturação ali, que a gente medir com um oxímetro, a gente nota que ela cai. Isso faz com que tu superficialize o teu sono e não consiga exercer todas as tarefas que o cérebro precisa fazer durante a noite para ter um sono restaurador, reparador, e no dia seguinte a gente se sinta... Esse seria um dos principais distúrbios do sono, então, mais comuns. Sim, a gente tem outros. Na gestação. A gente tem outros, além de a gente ter uma maior incidência da apneia do sono, que mais uma vez está relacionado a essa mudança corporal que é fisiológica da gestação, dentro de alguém que já tem uma certa propensão. Nós temos também outros distúrbios como a própria insônia, e essa insônia pode ser multifatorial, seja pela pressão, seja pelas expectativas, seja pela parte psicológica, que muitas vezes nessa fase está mais latente, né? E existem outros distúrbios já bem descritos. É bem comum a neurologia e a psiquiatria conversarem muito e se confundirem muito nessa fase. É verdade. É uma outra área assim, super importante. Então, quem aqui já não viu falar nesses quadros depressivos, tanto durante a gestação, quanto no puerpério, que é aquele período que vem logo em seguida, né? Então, às vezes, esses distúrbios, essas tendências de distúrbios ou psiquiátricos, como a depressão, como os transtornos de ansiedade, eles podem se tornar mais intensos nessa fase da vida, nessa fase especial e mágica da vida aí, que é a gestação, e porventura necessitar de um tratamento. O que seria que a gente poderia considerar normal e quando uma gestante deve procurar essa ajuda especializada? Como é que ela consegue, assim, intuitivamente saber, não, isso aqui tá a pressão,
né, a expectativa, não, e aqui eu já preciso de um profissional. Toda gestante precisa e deve estar recebendo um acompanhamento Pré-natal. com um pré-natal, com o seu especialista lá, com o seu gineco-obstetra. Ela deve já estar buscando quem será o seu pediatra logo em seguida. Muitas vezes é até um casamento ali que o gineco já tem com o pediatra. E esse é o grande médico especialista em gestação, é o cara que vai estar cuidando dela. Essas manifestações desses distúrbios devem ser divididas com o médico para que ela não vá assim aumentando cada vez mais uma equipe de médica que não conversa entre si e não vá assim se antecipando a coisas que daqui a um pouco são coisas passíveis de uma simples orientação do colega que já acompanha. Então eu acho que assim como toda gestante deve ter o seu obstetra ali acompanhando a sua gestação regularmente, esses sintomas, quando a preocuparem, devem ser relatados para esse colega, e esse colega certamente vai ter a habilidade de conduzir, e quando achar que mereça uma atenção especializada eventualmente de um neurologista, ou de um pneumologista, ou de um psiquiatra, enfim, diferentes áreas da medicina. Estou trabalhando em conjunto, né? Trabalham em conjunto e que às vezes atuam em distúrbios do sono, podem vir a entrar no caso. Não é porque toda grávida dorme mal, né? Que popularmente se fala que a mulher precisa aceitar isso como uma regra, né? Não. A gente tem que buscar qualidade de vida em todos os momentos da vida. Mas também a gente tem que ter um bom senso de aceitar que tem fases da vida que são fases únicas e que são fases mais demandantes, são grandes desafios. Eu acho que a minoria das pessoas ou das mães podem dizer que passaram por essa fase de uma forma super tranquila, sem nenhum percalço. Eu acho que são, como todas as fases da vida, grandes fases que a gente atravessa na vida que são desafiadoras, essa é mais uma delas, né? Bom, nós somos casados, temos nossas esposas que passaram por isso, a gente sabe como foi, a gente estava lá lado a lado, e eu acho que esse apoio e esse vínculo familiar ali do apoio que a mulher precisa nessa fase foi fundamental. E há alguma forma, assim, digamos, natural, né, e eficaz de melhorar esse sono na gravidez? Sim. E essa forma é manter uma qualidade de vida e manter uma vida saudável durante a gravidez. Exercício, hidratação. Exato. Às vezes o que está acontecendo à noite é um reflexo do que aconteceu durante o dia. Acontecendo durante o dia. Alguém que dorme mal pode estar muito sedentário, alguém que dorme mal pode ter aumentado demais o seu peso. Alguém que dorme mal pode não estar dando a devida atenção ao psicológico, ao emocional, ao seu psiquiátrico. Pode ter... E estoura tudo no sono à noite. Tudo no sono. Então pode esse momento da gestação ter assim, exacerbado coisas que já previamente não vinham legal, de um relacionamento, de uma insegurança da família socioeconômica, por exemplo, de perspectivas futuras da angústia que às vezes traz não saber como vai ser daqui para frente. Então, esse é um momento que pela gestação em si, outras coisas ficam mais latentes e podem passar a incomodar mais. Sim. Né? Então, para que a gente tenha uma boa qualidade de sono, a gente tem que tentar buscar ter essa qualidade de vida como um todo. Buscar fazer uma atividade física dentro do que está permitido para a condição e para o tempo de gestação dela, né, associado à orientação do seu médico obstetra. Isso eu incomodo elas. Tu pede para elas fazer bastante, provavelmente. Sim, eu peço para ser orientada por um profissional de educação física. Eles estão muito preparados hoje, os profissionais de educação física, a lidar com pacientes especiais, né? Gestante, o senhorzinho lá que infartou, a tia... Eles também vão se subespecializando. Exatamente. A tia que tem osteoporose, teve uma fratura. Então essa galera está muito preparada, né? E a gestante tem que fazer exercício. Isso eu incomodo muito elas. Pois eu acho que talvez também vale a pena outros âmbitos também a gente tocar nisso, né? Tocar nessa ferida. Então, como é que anda, assim, tu tem sentido bem, e a ansiedade no dia a dia, e o tamanho, como é que tu tá emocionalmente, como é que tá o teu apoio familiar, o teu apoio, porque se porventura um clínico geral, um gineco-obstetra, qualquer profissional da saúde notar que esse ambiente também não está bem conturbado, não está bem ajustado, que se busque precocemente um acompanhamento psicológico, ou porventura se precisar de um acompanhamento com algum outro profissional de saúde mental, que se busque isso precocemente. Mas eu entendo que na grande maioria dos casos as alterações do sono à noite
compreendem tanto um reflexo de coisas que não estão bem durante o dia, quanto uma própria fase dessa mudança corporal da mulher, principalmente na questão do aumento do peso, do aumento do ventre, do aumento do volume e da própria dificuldade respiratória. E da própria, né, e das coisas inerentes desse momento aí biológico que ela está passando. E cara, isso também é muito pedido até pra mim, porque de certa forma seria até mais fácil, né, do que em vez de fazer toda essa contextualização e buscar, né, o ponto, o uso de medicação para dormir. É seguro? Parece mais fácil, né? Então, não, sim, parece que eu vou tomar e acabou, vou dormir. Então, assim, ao invés de a gente tentar voltar, prestar atenção na dieta, passar a fazer uma dieta que tenha a quantidade de calorias exercício adequadas, fazer o exercício, ou ver essas questões sociais. Explorar assuntos que estão... Exato, que estão mais atentos, dificuldades que a gente tem de relacionamento com pessoas que estão... Tomar um comprimido é mais fácil. É mais fácil. E não é o indicado. Né? Não é seguro. Não é seguro. Então, na gestação, no momento que... Não é, fala de novo. Não é o recomendado. Ótimo. Especialista, gente. Não é só eu falando, que eu falo esses medicamentos que são hipnóticos ou sedativos... Zolpidem eu adoro. Zolpidem é um deles. Recentemente, o Ministério da Saúde, inclusive, mudou assim, a forma de se prescrever. Sim. Antes era uma receita especial, dupla, mais simples de se carbonadinha dupla. Agora passou a ser uma receita azul. Azul. Então, dado assim... Recente, volume, agora, 2 meses atrás. Recentemente. Dado o volume de receitas e de uso, vendas, né? De uso desses medicamentos de forma indiscriminada. Então, são raros os casos em que a gente precise usar uma medicação que induza o sono nesse momento da vida. A gente deve sempre insistir em buscar o porquê que isso está acontecendo, em orientar que esse é um momento de muita mudança corporal, de aumento, de ganho de peso, que se o sono for um sono mais fragmentado, que a gente pode tirar sonecas durante o dia. E cada paciente é individual, né? O sono, enfim, tudo na medicina, na nossa área, uma ciência humana, ele é individualizado, né? Ele é particularizado, né? Cada um vai ter um padrão, né? Cada uma vai ter um padrão de sono, enfim. Sim, são indivíduos, né? Então cada ser humano é único e vai ter a sua realidade e o seu contexto que explica o porquê daquela Isso entra muito nesse próximo tópico que eu queria perguntar para ti, esses mitos, né, mais comuns aí sobre o sono, né, na gravidez. Roncar na gravidez seria normal? Tu falaste um pouco no início ali, pelo aumento do peso, né? Existe um ronco que é um ronco que pode ser considerado um distúrbio, e existe um ronco que é um ronco fisiológico. Roncar não é algo que deva ser considerado uma normalidade sempre. A gente pode roncar, emitir algum som enquanto respira, e isso está dentro da normalidade. Uhum. Quando isso leva a um distúrbio do sono, quando isso leva a um distúrbio ventilatório, que provoca uma apneia, que faz com que a gente não consiga aprofundar o sono, ou ter as fases de sono que se deve ter, isso passa a ser um distúrbio. Algumas gestantes precisam realizar um exame chamado polissonografia. Uhum. Nesse exame a gente consegue medir essas fases do sono, consegue mensurar se apneias ou roncos importantes estão ou não acontecendo, consegue perceber se outros distúrbios que a gente até não mencionou antes, como a síndrome das pernas inquietas, uhum. ou como que é um movimentar excessivo das pernas, uma espécie de uma sensação de angústia nas pernas, mas que também atrapalha o sono, se eles estão ou não estão presentes. E existem tratamentos que inclusive são tratamentos não medicamentosos, que são o uso de dispositivos, alguns já devem ter ouvido falar, que o CPAP, sim. Né, que são aparelhinhos que nos ajudam a botar uma pressão de ar um pouco mais intensa na via aérea, para que aquela resistência da via aérea aumentada... Que vença a resistência. Que vença a resistência da via aérea e possa permitir que respire melhor. Que respire melhor e que não se tenha tanto esse sintoma de sonolência diurna no dia seguinte. E isso deve ser certamente abordado nessa fase para que esse distúrbio não fique aumentando o desconforto e causando essa sensação de não se ter um repouso adequado durante a gestação. Outra frase também que me é muito perguntada, assim, se é verdade ou não: a grávida tem que dormir o máximo que puder agora, porque depois não vai dormir mais. Né? Isso seria mais uma contextualização social. Exato, né? É aquela coisa de a gente saber que essa fase do puerpério com um bebezinho pequeno é uma fase demandante, a mãe amamenta bem seguido, logo que o bebê nasce, o bebê muitas vezes acorda várias vezes à noite para mamar, e também as mulheres ligam aquela espécie
os homens também, né? O casal, ele liga aquele radar em que a gente escuta qualquer barulhinho, já quer ver se o bebê está bem. Então, eu acho que esse é um mito que não se confirma. A gente tem a grande maioria das pessoas, as nossas 8 horas de sono, que são normais. Se porventura esse sono não estiver sendo bem realizado durante a noite, por questões corporais, como a gente já falou, do aumento do peso da gestação, do aumento do volume circulatório da gestação, talvez a gente tenha que ter um pouco mais de momentos de repouso durante o dia, mas esse eu diria que é um mito que a gente não deva seguir. E aquela outra frase também, que a grávida tem que dormir de barriga para cima, né? Porque senão faz mal pro nenê. O que tu teria a falar sobre isso? Existem algumas questões anatômicas ali, tu sabe explicar melhor do que eu, que quando se aumenta o volume... O retorno venoso, né? Fisiológico. Então existem posições ideais ali, ficar mais um pouquinho de lado, mais decúbito lateral esquerdo, deitada no ombro esquerdo e tal, uma posição que parece assim ser mais adequada, mais confortável do ponto de vista anatômico, mas não há uma contraindicação a dormir em nenhuma posição. Ela deve se sentir confortável, deve se sentir que aquela posição a permita relaxar e descansar. Agora, se com um aumento, já numa fase bem final da gestação, às vezes uma posição que costuma ser mais confortável é essa, uma posição deitadinha de lado, mas com o ombro esquerdo sendo o ombro que está encostando na cama. Beleza. E meu amigo Pablo, queria que tu deixasse então uma mensagem final aí para as futuras mamães que estão cansadas, que não estão conseguindo dormir. Vou dormir, não vou. Pô, ele falou que eu não posso tomar remédio, não, né? Tô acordando à noite, né? Tô achando que nunca mais vou dormir bem e tal. O que tu teria para dizer? O que tu teria a dizer a essas mulheres que estão angustiadas de certa forma e dormindo mal agora e pensando, depois vai ser pior e eu não posso tomar remédio? Eu diria que a vida é isso, né? A vida é um eterno desafio e esse é um momento desafiador da vida. As dificuldades são normais da vida e elas vão existir sempre. Aquelas pessoas que dizem que não passam por nenhuma dificuldade, na verdade são pessoas que já amadureceram nessa questão e encaram essas coisas como coisas normais da vida. Esse é um período especial, é um período da vida, talvez um dos mais marcantes para todos. Inclusive para nós homens, né? Os maridos, os pais. Exato. E é um período que a gente quer acertar, quer fazer tudo bem, quer ter uma vida o mais saudável e completa possível. E como eu mencionei algumas vezes, o que acontece à noite às vezes é um reflexo de coisas que estão acontecendo durante o dia. Então eu acho que é um momento mais do que conveniente e propício para que as gestantes e as famílias das mulheres gestantes ajustem. E as puérperas, né? E as puérperas também, logo após, ajustem essas coisas que o próprio bom senso, ou clínicos gerais, ou o seu médico gineco-obstetra, ou o próprio neurologista que venha estar acompanhando. Ou o próprio pediatra, que vai estar até mais próximo no puerpério. Exato. Né? Profissionais da área da saúde vão ser capazes de perceber, né, que são qualidade de vida, não aceitar o sedentarismo como uma condição a se estar durante a gestação, muito pelo contrário, né? A se ter uma disciplina e uma responsabilidade com aderir a uma dieta que é saudável, que é adequada para aquela fase, e porventura assim, ajustar questões emocionais e questões psíquicas que porventura não estejam impactando naquele momento da vida. Bom que tu falou nisso, porque já deixar o link para vocês, né, linkados aí pro programa da semana que vem, o nosso último programa da série especial de maternidade, que nós vamos falar sobre a nossa amiga, Verônica Ciula, doutora Verônica. Foi colega da Bianca, da tua esposa, colega de turma, mas nós era tudo ali da mesma... Psiquiatra, irmã de psiquiatra, filha de psiquiatra. E neta. Família de psiquiatra. 80 anos, né? Legal. E a gente falou bastante sobre isso, pela saúde emocional, né? No puerpério, interferindo não só no sono, mas interferindo na qualidade de vida em geral, né? Que isso pode interferir muito. Então, vocês fiquem ligadinhos aí que o programa da semana que vem vai ser só sobre isso, aí, sobre a qualidade, né, emocional, digamos assim,
ajudando nessa fase do puerpério. Que bom que tu falou isso, deixou esse... Que as especialidades de vocês, né? Todas as especialidades médicas, mas a neurologia e a psiquiatria, elas se fundem, né? Tem um certo momento ali que elas se sobrepõem uma à outra, né? Elas lidam da mesma coisa. Exatamente. Né? Isso é algo bem comum e muitas das queixas mais prevalentes permeiam esses dois campos da medicina, né? A neurologia e a psiquiatria. Cabeça, né? É só isso. É isso aí. Cara, queria te agradecer muito por ter me recebido aqui. Prazer foi meu. Pô. Que não sejam só com as entrevistas aí, os podcasts, pra gente poder se ver, né? Não, agora nós vamos, né? Agora vamos reativar a nossa turma. A gente tá tudo quarentamos, né? Mas continuamos com as cabeças de guri, né? Isso aí. De 20 anos atrás, né? Tu percebeu que a gente acabou de fazer de 17 anos de formado, né? Pô, não sei se tu... Estamos atingindo a maioridade da Esse ano, em dezembro desse ano, de 2025, nós estamos na maioridade. Que legal, cara. Mas, cara, então já que tu deixou aberto aí para nós conversarmos também, eu sei que tu tá indo pra Escócia. Isso, cara. Semana que vem, né? Tô indo. Pois é, eu escolhi isso, sabe, Felipe? Eu tenho meu consultório, eu vejo paciente assim, que me procura aqui, meu pai é médico também da área e tal, meu irmão, minha esposa, então eu faço a medicina de consultório, do dia a dia, de pacientes que estão me procurando. Neurologia clínica. Neurologia clínica, vendo o que eu posso ajudar. Aí tem o Dr. Gernot. Isso, mas também tem uma boa parte da minha vida dedicada a essa parte mais acadêmica e mais de pesquisa, que é um campo onde eu atuo mais no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E lá eu fiquei responsável por uma divisão chamada doenças neuromusculares. São doenças bem complexas da neurologia. Neurologia, para quem não sabe, não atende distúrbios só gerados no cérebro. Às vezes nós temos distúrbios que são gerados nos nervos periféricos, na coluna, nos músculos e até na comunicação nervo-músculo. Esse evento que eu vou participar agora, daqui a uma semana, é uma espécie de um congresso mundial de doenças do nervo periférico, que é um campo à parte enorme. Aí, quem já não ouviu falar de pacientes que são diabéticos e tem neuropatia do diabetes, né? ou de radiculopatias, dores que vêm por compressões dos nervos e tal, síndrome do túnel do carpo, entre outras. Eu queria muito conversar sobre isso contigo, numa outra oportunidade. Inclusive, eu queria muito falar contigo sobre essa revolução, né? Inclusive tem saído na mídia bastante esse ano, né? Das novas terapias aí de atuação no DNA. Pois é, então a medicina tem avançado muito e mexendo no DNA ali pra... Exato, muitas das doenças que loucura, cara. Eram doenças que não tinham tratamento. Não, quando nós se formamos isso não existia. Não existia. Existia doença e não existia... Então até a gente fala assim, existem vários, mas às vezes a gente consegue vir com novas medicações, que são medicações modificadoras da história natural da doença, né? Mas a própria fisioterapia, a própria analgesia, enfim, uma conversa com o médico, isso está dentro do tratamento. E isso é a tua área de atuação lá nos Hospital de Clínicas? Mas lá é o que eu... A tua área de pesquisa? É o que a gente faz lá, né, na assistência pelo SUS, mas também a gente se envolve, eu fiz mestrado, fiz doutorado nessas áreas e a gente dedica um bom tempo da carreira para esse campo chamado campo das doenças neuromusculares. E realmente nos últimos anos houve assim grandes terapias que têm vindo, a gente vê às vezes na televisão, vê às vezes na mídia aí, na grande mídia, reportagens a respeito disso, terapias que são inovadoras, que levaram a doenças como, por exemplo, a atrofia muscular espinhal, que eram doenças que davam em crianças pequenas, em bebês, até tem formas que dão em adultos também, mas que levavam esses bebês a ter um grande sofrimento, até vinha a falecer da doença, e hoje são doenças que respondem muito bem ao tratamento. A gente vê essas crianças crescerem com pouquíssimo ou nenhum sintomas. Muitas coisas chegando dentro das miopatias, que são de etiologia genética, algumas dessas miopatias já com drogas novas chegando, que podem modificar ou inserir dentro do DNA do músculo uma fração de DNA que ajuda a sintetizar uma proteína que o músculo não sintetiza. Que loucura! Isso sem falar no campo das doenças em que a gente consegue de alguma forma controlar a imunidade que está fazendo coisa que não deveria. Então tem doenças também que a nossa imunidade está lá atacando algum canto que não deveria estar atacando, seja o músculo, seja o nervo, seja a comunicação do músculo com o nervo, na tal da doença da junção neuromuscular, da miastenia graves. E a gente consegue hoje, tem
um tsunami de novas terapias chegando. Ainda é muito desafiador os custos com que essas terapias estão vindo, isso dificulta muito o nosso acesso, seja da medicina de quem tem convênio ou de quem tem particular, ou seja do SUS. Ninguém consegue arcar com os custos de medicações novas tão caras, e isso a gente o mundo ainda não tem uma resposta para isso, espero que venha logo, né, para que a gente possa seguir entregando o melhor tratamento que a ciência já conhece para os pacientes com esses. E é isso que vocês vão conversar na Escócia semana que vem? Entre outras coisas, né? Focada nas doenças do nervo periférico. Que loucura. Um capítulo à parte. Vamos falar sobre isso? Tu me recebe aqui de novo? Será um prazer. Mas daí tu vai me pagar um café daí, né? Não, porque nem água. Mas hoje, como o tema era sono, e já são 9 horas da noite, né? Não dá pra usar nenhum estimulante central nesse horário, senão senão eu não durmo. Senão pode atrapalhar o sono. Meu irmão, muito obrigado. Obrigado por me receber. Bom te ver, meu velho. Contem comigo aí, que precisar, toda a família, e sempre bom receber um amigo. Pessoal, esse foi o programa dessa semana. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus. Até semana que vem com mais um programa Medicina e Saúde. Tchau!